Olá, eu sou o Ricardo Camitani e esse é o quarto de uma série de vídeos que eu estou fazendo falando sobre dependência química. Nesse vídeo eu vou falar de uma parte mais prática da dependência química dentro de casa, dos problemas entre pais e filhos. Assiste aí. Então, o primeiro tópico aqui para ser abordado é que quando o pai ou a mãe descobre que o filho está usando, a gente só precisa lembrar do fato de que existem três tipos de padrão de consumo. Então, não necessariamente o filho ou a filha que estiver usando drogas, não necessariamente ela é uma dependente química, tá? Então, para que os pais não criem um desespero, não fiquem agoniados, que já estão enfrentando um grande problema, ainda não é. Não é, não é exatamente uma regra também. Então, assim, primeiro padrão de consumo, o uso, abuso e dependência. Todo usuário, aliás, nem todo usuário vai se tornar um dependente. Não tem uma regra. Então, nem todo usuário hoje se tornará um dependente. Porém, todo dependente um dia foi usuário. Então, a preocupação dos pais é válida, só que nesse primeiro momento, vamos entender o que está acontecendo com aquele jovem e de que maneira que é o consumo, o que está acontecendo, o que está se passando nesse quadro aí. Esse é o primeiro ponto. Então, outro ponto importante é saber que hoje em dia é bem comum encontrar os pais que defendem os filhos, né, em relação ao consumo de alguma droga, principalmente do álcool. Então é bem comum encontrar o pai que defende, que fala, não, meu filho tem que beber mesmo, isso é coisa de homem, ou faz parte da vida, isso é uma fase que vai acontecer e tem que usar mesmo. Então, assim, é bem comum a gente encontrar pais que defendem o uso de determinada droga. Claro que alguns deles acertam. Pode ser que o filho use por uma fase, não use nunca mais. Só que muitos outros erram essa previsão. Muitos outros que defendiam o uso depois vão ter que enfrentar uma doença, depois vão ter que enfrentar situações muito mais delicadas do que se tivessem tido uma atenção nesse começo. O uso por si só não representa muita coisa, não diz muita coisa sobre como vai ser o futuro, mas já dá indícios muito importantes de como a coisa pode acontecer de uma maneira diferente da previsão que aqueles pais estão fazendo. E aí a gente está falando de uma vida, a vida de um ser, que é responsabilidade daqueles pais. Então, você colocar o futuro numa aposta, numa previsão, que não necessariamente você tem dados para se embasar essa previsão, mas simplesmente uma emoção tua de que não, com meu filho não vai acontecer, então pode ser um pouco delicado. Então você prestar atenção, você acompanhar esse processo pode ser muito mais sadio do que depois você se deparar com uma coisa que você não mensurou o tamanho no começo. E a dependência química ela vai de uma maneira bem leve no começo, que é o uso, depois ela entra num processo de abuso, algumas situações mais perigosas, até chegar numa dependência. Então não é algo tão bruto, né? Não é tão brutal essa escalada. Ela vai passo a passo. E é difícil a gente perceber nesse começo. E é difícil a gente perceber, só vai conseguir perceber quando a coisa já se instalou uma doença, já se instalou a dependência química, e junto com a dependência química, vários prejuízos e vários conflitos dentro daquela casa. Então, a gente entende as dificuldades que os pais têm, então, o medo de enfrentar uma situação como essa, vergonha, porque a dependência química, a gente falou em outro vídeo, a dependência química está muito relacionada com falta de caráter. Então dificilmente um pai vai assumir ou um pai vai querer enfrentar a situação perante os vizinhos, perante a sociedade, que diz que o filho dele não tem caráter, que o filho dele é um preguiçoso, que o filho dele é um vagabundo. Então isso gera uma vergonha nos pais, gera um medo de enfrentar a situação de frente. E quando a gente está falando de dependência química, o primeiro passo é a gente enfrentar a situação como ela está acontecendo. De novo, é importante a gente saber que isso gera medo, que isso gera vergonha, mas de qualquer maneira,
O medo e a vergonha não precisam ser maiores que a situação, não precisam ser os determinantes para uma não abordagem, para um não tratamento em relação àquele indivíduo. Então vai sentir medo, vai sentir vergonha, mas tudo bem, vamos lá tratar, vamos entender o que está acontecendo com aquele ser, certo? Então descobriu que o filho está lá, que o filho usa, que o filho vem fazendo uso, porque tem diferença, ele usou uma vez ou se ele está fazendo uso, eu vou colocar aqui para vocês alguns sinais de que tem um consumo de droga dentro de casa. Consumo, uso, não necessariamente dependência. Mas presta atenção que já tem algumas mudanças comportamentais. Olha aí. Nesse primeiro quadro aí a gente está vendo perda de interesse por atividades rotineiras, falta de motivação, mudança repentina no humor, né? Um hábito alimentar diferente, ou está com muita fome, ou às vezes está sem apetite, um descuidado com a higiene pessoal. Essas características que eu coloquei para vocês aqui são características bem abrangentes e não estão única e exclusivamente atreladas apenas à dependência química. A partir dessas mudanças de comportamento, você já começa a perceber, você já começa a entender que ali, aquele indivíduo, aquele filho, a coisa não está andando legal. Porque isso pode ser indício também de alguma depressão, de algum transtorno de ansiedade, de alguma coisa que está acontecendo naquele mundo psíquico e é um pouco mais complicado de ser observado. Então, de novo, essas características que eu coloquei são características abrangentes. Se você perceber isso no teu filho, não necessariamente vai ser uma dependência, mas que já é alguma coisa que já mudou e já alterou o comportamento desse ser, dessa criança ou desse adolescente. Então fica muito ligado e muito atento. Percebeu isso, detectou que o filho está usando drogas, e agora, o que fazer nessa situação? Dá uma olhada. Primeira coisa, ficar calmo. Segundo, conversar a respeito. É muito importante que não adianta você não enfrentar a situação. Você só vai postergar e talvez isso mais para frente pode ficar uma coisa muito mais complicada, um desafio muito maior de se enfrentar. Então conversa com esse ser, faça perguntas para o teu filho, o que ele usa, quanto tempo ele está usando, onde ele usou e com quem ele usou. Porque é muito importante você demonstrar um interesse sobre o que está acontecendo e não simplesmente reprimir, e não simplesmente ordenar que a coisa pare. E por que eu faço essa distinção de ordenar e se interessar? Ou você manda as coisas, né, e vai pela questão do medo, que você quer impor um medo na criança, ou você vai pela questão do interesse, você vai criando um canal de comunicação. Quando você opta pelo medo, de impor medo no adolescente, na criança, em algumas vezes pode funcionar. Então, se o medo não funcionar, a probabilidade da coisa do uso ir piorando e se degradando com o tempo é muito grande também. Em contrapartida, se você cria um canal de comunicação com o teu filho, se você se interessa, se você quer saber, se você está preocupado e está demonstrando essa preocupação, a probabilidade de uma compreensão, a probabilidade de estabelecer um vínculo maior ali é muito grande. E que isso, consequentemente, tem resultados extremamente importantes também. A partir do momento que você conseguiu conversar, que você já detectou que tem no uso, busca uma ajuda especializada. Busca uma ajuda especializada para que você consiga cada vez mais ter atitudes mais incisivas, atitudes mais assertivas em relação àquela questão. Isso vai fazer uma grande diferença também. Então, vai acompanhando sempre o comportamento do teu filho. Acompanhar não é espionar, né? Mas acompanhar é você estar de perto, você conversar, se comunicar. Isso faz muita diferença para esse jovem, para esse adolescente. Então, de uma forma geral, para a gente entender e a gente perceber os sinais de que alguma coisa não está funcionando e, se percebido esses sinais, o que fazer e de que forma agir. Obrigado pela atenção. No próximo vídeo a gente fala mais sobre a dependência química. Um abraço.